Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui em nosso canal, pregando o Evangelho de Cristo. Hoje vamos dar continuidade à cronologia dos Evangelhos e o tema de hoje é a transfiguração de Jesus, um evento muito assim fantástico. 3 dos discípulos tiveram a oportunidade de formar parte, de presenciar o momento em que Jesus, mesmo brevemente, ficou glorificado, e foi um evento que trouxe várias lições, teve seus objetivos, e tudo isso a gente hoje vai estudar, tá bom? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Joan, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico, e eu te peço, inscreve-te no canal, compartilha este vídeo, manda nos grupos, não tem que ser muito longe, compartilha com a tua família, com teus amigos, para que a palavra de Deus ela faça o que tem que fazer, A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, ela entra e dilacera alma e espírito, e a fé vem pelo ouvir, pelo ler, Então, pelo ouvir a palavra. Eu lembro quando eu me converti, foi por ouvir a palavra de Deus, ela entrou e tocou meu coração. Então, eu espero que isso aconteça contigo, com teus familiares, com teus amigos, tá bom? A passagem de hoje, ela se encontra nos 3 evangelhos sinópticos. Mateus 17, 1:13, Marcos 9, 2:13 e Lucas 9, 28, 36. Hoje, vamos abrir as nossas Bíblias no evangelho escrito por Mateus, no capítulo 17, a partir do versículo número 1. E a palavra de Deus diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou, em particular, a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom que estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então, os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Glória a Deus, meus queridos. Então, vamos dar início ao estudo para que a palavra de Deus seja estudada, seja explicada e colocada em prática, tá bom? Então, um dos eventos-chave do ministério terreno de Cristo é a sua transfiguração, sua transformação, sua glorificação breve.
Essa é a única vez que se permite que sua glória, velada pela carne, brilhe. Certamente, a confissão de Cristo a respeito de sua morte gerou dúvidas nos apóstolos sobre a vinda do reino, já que Jesus não estaria entre eles fisicamente. Com a sua transfiguração, Cristo assegurou-os de que a palavra permaneceria e de que o reino viria. A transfiguração aconteceu em algum ponto do Monte Hermon, a 20 quilômetros de Cesareia de Filipe. Lembram que em Cesareia de Filipe, no vídeo anterior, foi onde Pedro fez a declaração de que Jesus era o Filho de Deus, Cristo. Então, eles andaram ao redor de 20 quilômetros até o Monte Hermon para acontecer esse evento aqui. Então, o cume do monte ele é coberto de neve, acima de 2.740 metros de altura. Olha que grande, Pode ser avistado de muitas partes da Palestina, brilhando como ouro polido à luz do sol. Então, deve ser uma visão muito linda, Como prometera, Jesus oferece a alguns discípulos, no caso os mais íntimos, Pedro, Tiago e João, uma antevisão da exaltação futura do Senhor e do pleno estabelecimento do seu reino. Glória a Deus. Jesus foi visto em sua forma glorificada. Moisés comparece representando a antiga aliança e a promessa de salvação, que dentro em breve seria cumprida no sacrifício de Jesus. Elias representa os profetas e o cumprimento da palavra de Deus. Lucas, descrevendo esta passagem, acrescenta que conversavam ao respeito da iminente morte de Cristo. Olha o que está escrito no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 9, versículos 30 e 31. Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Então, Mateus fala que conversava, mas Lucas abre mais um pouco e fala que o motivo dessa conversa. Então, conversavam sobre o que iria acontecer em breve na cidade de Jerusalém, tá bom? Moisés e Elias, os grandes representantes da lei e dos profetas, aparecem em glória, porém não como espíritos imateriais, e sim em forma corpórea, como Jesus estava. Elias havia sido trasladado corporalmente ao céu. Vocês podem ver essa passagem no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo número 11. E o testemunho de Judas, no versículo 9, capítulo 1, versículo 9 de Judas, dá a entender que Moisés fora ressuscitado da morte. Olha o que está escrito em Judas 1, versículo 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. A carta de Judas menciona uma disputa entre o arcanjo Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés. Alguns interpretam isso como evidência de uma ressurreição especial. A Bíblia não fala literalmente que Moisés foi ressuscitado. Você pensa que o Senhor reivindicou o corpo do
discípulo, um dos homens que Deus levantou para libertar o povo de Israel, e agora na transfiguração ele aparece com o corpo glorificado junto com Elias. Então a gente sabe que Elias foi arrebatado, e Moisés certamente foi ressuscitado e seu corpo glorificado também, tá bom? Então, a reação dos discípulos é compreensível. Eles ficaram atônitos, tomados pelo medo e pela reverência diante dessa experiência transcendental. Pedro, sempre impulsivo, sugere a construção de tendas para Jesus, Moisés e Elias, como se quisesse prolongar aquele momento sagrado. No entanto, uma nuvem luminosa os envolve e uma voz poderosa ecoa dos céus dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no." Na experiência da transfiguração ou transformação de Jesus, Deus Pai intervém nessa história para consolar o Filho que já estava a caminho da crucificação. E também aos discípulos, a fim de darem toda a atenção às palavras de Jesus e continuarem firmes na fé após sua morte. O sentido mais amplo da expressão ouçam-no ou a ele dai ouvidos está relacionada com a profecia de Deuteronômio 18:15, que fala: "O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu." Ouçam-no, essas foram palavras de Moisés, onde o termo ouvir nos originais hebraicos significa ouvir e obedecer. Quando se trata da voz de Deus, a única maneira correta de ouvir é obedecendo. Olha o que está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, entre os versículos 22 e 25. "Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer." Glória a Deus, a palavra está falando por si só. Então não adianta ouvir a voz de Deus, não adianta ler a palavra de Deus e não obedecer, não praticar, tá bom? Bem mais tarde, Pedro vai citar a transfiguração de Jesus em suas pregações como uma das provas irrefutáveis da divindade de Jesus, o Messias. Olha o que está escrito no livro de 2 Pedro, capítulo 1, entre os versículos 16 e 18. "De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo."
Olha isso, glória a Deus. Anos depois, Pedro cita esse momento, que foi momento chave na fé, foi um momento chave em que Jesus mostrou que sim, o reino viria, ele seria glorificado e com ele todos aqueles que nele crêem. O objetivo da transfiguração foi manifestar, ainda que brevemente, aos discípulos mais chegados, a glória de Jesus encoberta por causa da sua encarnação. Jesus antecipou a visão da sua ressurreição e de seu glorioso retorno. Outro objetivo da transfiguração foi fortalecer Cristo para seu sofrimento. Moisés e Elias falaram com ele sobre sua iminente partida em Jerusalém, e ouve-se a voz do Pai como outro encorajamento para o Filho. Isso também foi um encorajamento para os discípulos que enfrentariam a separação de Jesus quando ele sofresse e morresse. Após essa experiência transcendental, os discípulos são instruídos por Jesus a não contarem a ninguém o que viram, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Esta ordem revela o caráter temporário e o propósito específico desse momento de transfiguração. Não era o momento adequado para divulgar plenamente a glória de Jesus, pois sua verdadeira natureza divina seria revelada de forma completa na ressurreição. Ao descer do monte, os discípulos perguntam a respeito de Elias, referindo-se à profecia de Malaquias 4:5, em que está escrito: Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Jesus afirma que João Batista cumpriu essa profecia. João Batista, assim como Elias, sofreu a oposição de um rei inseguro e influenciado por uma rainha pagã e perversa. Elias realizou a obra de restauração do culto a Deus e foi uma prefiguração de João, que veio iniciar, preparar o caminho à restauração total do ser humano, obra essa concluída por Jesus. Olha o que está escrito no livro de Efésios, capítulo 1, nos versículos 7 e 8. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Glória ao Senhor. A transfiguração de Jesus é, portanto, um vislumbre da glória divina que ele compartilha com o Pai, uma confirmação de sua missão redentora e um prenúncio de sua vitória sobre a morte. Para os discípulos, é um momento de revelação e ensino que fortalece sua fé e os prepara para os desafios que enfrentarão no futuro. Este episódio nos convida a contemplar a majestade e a divindade de Jesus, a ouvir sua voz e a segui-lo com devoção e confiança em todas as circunstâncias da vida. Então, meus queridos, este evento foi maravilhoso. Lembrando que o que precede a este evento foi a confissão de Pedro. Pedro, Jesus pergunta de quem falavam quem ele era, e Pedro, após alguns apóstolos falarem algumas coisas de que o povo falava que ele era Elias, que era João Batista, que era Jeremias, Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa confissão foi o início, foi o alicerce, foi a pedra inicial da igreja. Então, posteriormente, Pedro
Posteriormente Jesus revela de que ele vai ser morto, ele vai sofrer nas mãos dos gentios, dos romanos, etc. E Pedro fala, o repreende, fala que não. Aí Jesus repreende ao diabo que estava usando a Pedro de cavalo, para afastá-lo da cruz, porque esse era o objetivo de Jesus. E então ele leva os discípulos mais chegados a ele, que eram Tiago, João e Pedro, leva até o Monte Hermon e ali ele se transfigura. Então, ele já dá uma antevisão, de como ia ser o reino. Jesus, ele ia vencer a morte, ele ia ressuscitar, o seu corpo ia ser glorificado. E dois dos alicerces da palavra aí que levaram Moisés, que foi usado por Deus para libertar o povo de Israel, libertar o povo da escravidão do Egito e mostrar as leis, a lei, e levar o povo até a terra prometida. E Elias, que foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento e foi muito usado por Deus, demonstrando aí o cumprimento da palavra. Então os dois glorificados também aparecem e conversam com Jesus. Então esse evento teve esse objetivo, mostrar para os discípulos, para eles, a fé deles não diminuir, até o Senhor, Deus Pai dos céus, fala de que Jesus é seu Filho amado e ordena aos apóstolos a ouvi-lo, a segui-lo, com o objetivo de que a fé deles não caia. E então eles presenciam o momento que Jesus posteriormente fala para eles não revelar ainda, até que tudo se consuma, até que tudo seja consumado. E esse evento então veio com esse objetivo, demonstrar de que sim, Jesus ia vencer a morte, que esse era o futuro, e que também para animar, para consolar um pouco a Jesus, que mesmo sendo Deus, plenamente Deus, ele estava submetido a todas as consequências que a carne nos leva. Ele ia sofrer muito, ele ia passar por um momento de muita aflição, e certamente Jesus também, como homem também, sentia certo temor, depois a gente vai ver lá no Monte das Oliveiras como ele pede a Deus, se puder tirar esse cálice, ele sua até sangue, mas a obra de Jesus veio a ser cumprida e ele nunca se afastou desse caminho, mas demonstrou para os discípulos que após essa morte ia ter momento maravilhoso, ele ia ser ressuscitado e seu corpo glorificado. Então, essa é a fé, meus queridos, que nós temos que ter hoje em dia. Aquele que anda com Jesus, como fala a palavra, Jesus veio a concluir a obra que João começou. João só preparou o caminho, tirou o povo de Israel desse mormaço espiritual decadente que tinha e já abriu as portas para que aparecesse em cena o Senhor Jesus Cristo. E Jesus culminou essa obra na cruz, cancelou o poder da morte. Por que cancelou o poder da morte? Porque ele ressuscitou e todo aquele que nele crê vai ser ressuscitado também. Então, a morte só é uma passagem, só é uma passagem para uma vida na eternidade com Jesus, se você hoje o aceita como único e suficiente Senhor e Salvador, tá bom? Então a morte, o aguilhão da morte foi destruído, como Paulo fala nas suas pregações.
Cadê o seu aguilhão? Já não existe mais, porque agora quem domina na vida do ser humano que aceita Jesus como único Senhor e Salvador é a graça de Deus, aí a ressurreição. A gente está em santificação para uma posterior glorificação, tá bom? E isso vai acontecer quando o Senhor Jesus voltar. E se a gente morrer antes, então a gente vai esperar o Senhor em retornos à segunda vinda para ser ressuscitado. É o que a palavra de Deus fala. Então, meus queridos, gostaram do estudo de hoje? Um estudo que tem muito simbolismo, tem muitas pessoas, se prega pouco essa transfiguração de Jesus, mas de uma importância fundamental para os próximos estudos, em que começa essa caminhada até Jerusalém, essa caminhada que vai terminar na cruz. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Pai, por mais um dia em que a Tua palavra foi pregada, e mesmo com as dificuldades, mesmo com a oposição do inimigo, a Tua palavra foi pregada. E, Pai, pedimos em nome de Jesus que essa palavra chegue até aqueles que hoje precisam te aceitar, hoje precisam se libertar, hoje precisam ver a Jesus transformado, glorificado, para ter certeza de que esse é o caminho que tem que seguir. Esse é o caminho da eternidade em Cristo Jesus. Pai, entra na vida desse irmão e dessa irmã que nos está assistindo hoje. Abençoa a vida deles. Cuida, transforma, educa. Ó Senhor, arranca todo o mal, todo espírito de imundícia, de enfermidade, de miséria, da vida deles, da família deles, em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, muito feliz de haver concluído este estudo e já desejoso do próximo. Até o próximo estudo, a paz do Senhor seja com vocês e a sua família.